A paz do Senhor Jesus para você, meu querido. Que prazer ter você aí me assistindo, você, minha querida irmã, e até você que não é de igreja evangélica alguma. Eu espero ser boca de Deus para a sua vida. Ele preparou esse momento para esse nosso encontro. Eu quero conversar sobre um rei que foi exortado por um profeta e vamos ver o que o profeta fala com este rei e a atitude que este rei toma para preservar o povo, a nação, tá bom? Isso se encontra em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15, tá? E aí nós vamos meditar nessa palavra. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá também, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse a lei, a vontade de Deus. Mas quando na sua angústia eles voltaram e clamaram ao Senhor, o Deus de Israel, e o buscaram, foi por ele achado. Que maravilha, maravilha a palavra de Deus. Aqui nós temos esse profeta que veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse Azarias, ele foi um instrumento de Deus para que a nação pudesse prevalecer. Ele fora o instrumento de Deus para que houvesse um avivamento entre o povo de Deus, o povo de Judá, o povo de Israel. E ele tinha muita autoridade para poder falar com o rei, porque ele já tinha sido um instrumento poderoso e dado a direção numa guerra que Asa teve contra os etíopes, e Asa não sabia o que fazer, e havia uma grande probabilidade de toda a nação ser destruída, e Deus usa a vida, então, desse profeta Azarias, para ele falar com Asa como Asa deveria se comportar. Então, ele tinha já provado para Asa que ele era um homem de Deus. E nesse texto também, algo que está muito claro, veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Veio o Espírito de Deus. Não é um espírito de emoção, de sentimento, não é um médico falando, um presidente, governador, prefeito, porque hoje cada um sabe a solução. Os policiais, os cientistas, os médicos, o governo, está uma confusão. Pastores, padres, cada um faz de um jeito, né? Eu mesmo assisti no Vaticano uma missa e o padre toda hora trombava com os coroinhas dele, com os padres auxiliares. Se fosse para estar contaminado, ele já estava liquidado, ele já estava com problema. Então, as pessoas, nós, pastores, os padres, nós não estamos conseguindo também termos uma resposta. A resposta que Deus tinha que dar, ele já deu, que é Jesus Cristo, para salvar o homem, para mostrar ao homem as suas limitações e o caminho para a vida eterna junto dele. Então, esse homem Azarias, ele era uma pessoa conhecida, tanto que fala o nome do pai dele, Oded. E este é o caminho. Deus sempre vai levantar um profeta, um homem de Deus na nação, para que esta nação seja abençoada. Era assim no passado e hoje, para cada comunidade, para cada local, nós temos o anjo da igreja, aquela pessoa que tem a direção. Por isso que há divergências entre uma igreja e outra. Por isso que uma igreja fica aberta, outra fica fechada. Cada um vai encontrando o melhor caminho para aquilo que Deus lhe revelou. E aqui ele diz, este saiu ao encontro de Asa, ele disse, ouvi-me, Asa. Se ele não tivesse sido um profeta comprovadamente homem de Deus, Asa já logo o descartaria. Mas ele era um homem que provou que ele era um profeta de Deus. Esse é o encontro de Asa, ele diz,
e a todo Judá e Benjamim, as tribos que estavam juntos. O Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, ele os deixará. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Elas estão condicionadas e tem esta palavra, essa conjunção aqui, se, né? Esta condição. Se vocês buscarem a Deus, essa foi a palavra do profeta, Deus vai facilitar tudo para se deixar achar, para que a solução venha. Então eu fico vendo, um médico fala, dá uma entrevista num programa, o outro fala no outro, o outro fala, um governo fala, um fala que pode abrir, o outro fala que pode fechar, um fala que a igreja é fundamental, o outro diz que não precisa, um diz que a aglomeração depende do espaço também, e aí por aí vai, supermercado, drogaria, sacolão e etc., açougue, está uma confusão no Brasil. E nesse espírito de confusão é preciso uma voz profética. As igrejas evangélicas, elas são, como que eu vou dizer, naquilo que nos une, nós somos muito fortes, que é Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho. Não há como, em qualquer lugar do mundo que você chegar, que tiver uma igreja evangélica, todas elas pregarão a mesma mensagem. Não é Pedro, nem Tiago, nem João quem salvam, não é a mãe de Jesus, não é a igreja quem salva, é Jesus. O sacrifício dele foi único, verdadeiro e suficiente para a salvação. Agora, a igreja católica cada um também, é mariano, é não sei o quê, é a congregação isso, congregação aquilo. Parece que eles são unidos porque tem o Papa como uma voz, mas na verdade é tudo dividido. É muito mais dividido, ou pelo menos igual igreja evangélica. Cada um tem a sua maneira de pensar, você vê que os padres estão se digladiando. Um abre, outro não abre, um fala, outro não fala, um favorece isso, outro não favorece aquilo, um é favorável ao casamento. Então não vem tirar onda também, falar que o Papa está falando, mas não está ninguém obedecendo também não. Ele fez aquilo lá, mas aqui no bairro Dona Clara mesmo, a igreja aqui do bairro Jaraguá, ela ficou aberta e teve missa. Né? A igreja evangélica, eu tenho igrejas que abrem, igreja que não abre. O negócio é sermos profetas de Deus. Então, Azarias, ele era um profeta de Deus, uma pessoa conhecida, e Asa o ouviu. E ele dá essa exortação ao rei. Nós, no Brasil, temos que agradecer a Deus. Por quê, pastor Jorge? Porque o nosso presidente, pela primeira vez em mais de 500 anos de Brasil, pediu para a nação jejuar e orar. Pedimos aqui na Getsemane, e milhares de pessoas, o conselho de pastores, todos oramos em prol deste jejum para demonstrar nosso quebrantamento diante de Deus. O jejum, você fala com a sua carne, com a sua vontade, que você não vai obedecê-la. Você submete ao prazer da carne, ao prazer do cafezinho, ao prazer da comida e passa a declarar a autoridade espiritual sobre a carne. Como o salmista disse, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Quer dizer, o espírito domina sobre a alma e sobre o corpo. O que eu tenho dito também é que os médicos, eles não entendem da parte espiritual. Não é possível um médico entender, a não ser que ele conheça o Senhor Jesus Cristo. Não é possível um desembargador, um promotor, um juiz entender também da biologia, da química, da física. Ele não vai entender isso, ele vai entender de leis. Então eu tenho dito para as autoridades que, graças a Deus, eu sou muito respeitado pelo prefeito, sou respeitado pelo presidente. O governador de Minas é que eu já me coloquei à disposição várias vezes para ele falar comigo, mas ele não veio, o governador Zema. Ele veio na época que ele era candidato. Ele veio aqui no Conselho de Pastores, mas eu estou esperando a reciprocidade, o mesmo respeito que eu tenho por ele de orar, o Conselho de Pastores, que algum assessor dele, ou ele mesmo,
fale comigo, né? Ele diga ao pastor Jorge qual a opinião sobre as igrejas abertas, fechadas, porque ele pode entender da profissão dele e está aprendendo agora a como lidar como governador. O prefeito Alexandre Calil me atende com o maior carinho, conversei com ele muito tempo no sábado, expliquei para ele o valor da igreja. Então os médicos entendem do corpo, da parte física, os policiais entendem do que deve ser ordem e o que não é ordem, e que inclusive há até muita divergência. Os psicólogos, psicanalistas entendem da parte da alma, da psique, e os pastores e os padres, nós entendemos mais da parte espiritual. Então, cada um no seu caminho, naquilo que Deus o chamou, naquilo que Deus o vocacionou. É médico? Vamos cuidar do corpo. Como o ministro diz, vamos cuidar. O governo está preocupado com a parte trabalhista, com as empresas, com a questão dos patrões, dos empregados, dos aposentados, da economia. E os prefeitos, governadores, cada um fazendo de um jeito. Agora, a parte espiritual, um promotor não tem autoridade para fechar uma igreja. Um prefeito não tem autoridade para fechar uma igreja. Porque as pessoas procuram uma igreja porque o governo não pode dar aquilo que a igreja pode dar, que é o espiritual. O prefeito não pode dar o que o pastor não pode dar. O padre, ele dá às suas ovelhas lá, ao seu rebanho da Igreja Católica, aquilo que as autoridades, que a polícia não pode dar. Por isso que estamos vendo aí um número grande de suicídios. Estamos vendo todos os dias a catástrofe. Estamos vendo aí como que tem psicólogos se matando também, como que tem pessoas ligadas à psique que estão aí todos os dias. Há uma necessidade de um equilíbrio físico, emocional e espiritual. Quando esse tripé ele se mantém, glória a Deus. Por isso que o presidente da República entendeu que é necessário que as igrejas participem também deste momento. Então aqui Azarias, a Asa, ele entendeu o profeta Azarias, ele compreendeu. Por quê? Porque como governante, o que estava acontecendo na nação era o resultado de um afastamento de Deus. Tudo que está acontecendo é um afastamento de Deus. Para uma pessoa se matar, como nós vimos aí, pais matando, pessoas pulando de prédios e etc., não só no Brasil, mas no mundo todo, é a falta de Deus. É a falta que uma pessoa, ela tem problemas, ela tem lutas, tanto físicas quanto emocionais, mas se ela está bem espiritualmente, ela supera a questão da doença, ela supera a questão das decepções, do medo. Então, Azarias fala com Asa e ele diz, se vocês buscarem a Deus, Deus se deixará achar. E o versículo de número 3 mostra que o pecado, que a derrota, a destruição, era resultado do afastamento de Deus. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. É como o Brasil. As pessoas, todos os dias aqui na Getsemane, por exemplo, nós temos 500 conversões aqui por mês. 500 novas pessoas. Desses 500, 200 todos os meses descem as águas batismais. Os outros 300 vão por aí, vão para suas cidades, são pessoas que passam por aqui, aceitam a Cristo e vão para suas cidades e nem todos se batizam. Então, olha, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. O Brasil está sem o verdadeiro Deus. É Aparecida do Norte, dia 28 é São Judas Tadeu, é Chico Xavier, é budismo, é muçulmano, é Maomé. Uma confusão. Vamos buscar o verdadeiro Deus, que é o Criador de todas as coisas, e aquele único que pisou aqui, que é Jesus Cristo, foi o único ser que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas quanto à sua angústia, olha, quando na sua angústia o povo lá, no versículo 4, clamaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, ele se deixou achar, e Deus sarou a terra. Essa é a nossa oração. Então, prefeito, governador, você que é médico, policial,
vereador, não importa. Cuide da sua administração, cuide. Você que é médico, da parte física, você que é cientista, você que é farmacêutico, enfermeiro, cuide, mas não impeça que os pastores, os padres, eles mantenham as igrejas com uma opção de oração, porque a resposta, ela não está somente na medicina, não está somente no controle de isolamento, ela está em Deus, e nós entendemos de Deus, entendemos uma gotinha de Deus, pelo menos mais do que a ciência, pelo menos mais do que muitos governantes, nós entendemos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muitos prefeitos me assistem, esta palavra está chegando no interior, em muitas cidades, então nós somos tríplice, corpo, alma e espírito. Deixe que os médicos, do mesmo jeito que o pastor não deve intrometer em um tratamento médico, do mesmo jeito que o pastor deve aconselhar as pessoas com mais de 60 anos para elas ficarem em casa, os que têm alguma debilidade, dependem de remédios, etc., têm alguma limitação física, do mesmo jeito que nós temos que aceitar a orientação médica e nos submetermos, também as autoridades governamentais têm que entender o valor da igreja. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde e que muito breve essa praga vá embora, suma do Brasil, em nome de Jesus, e volte a ver o equilíbrio, corpo, alma e espírito. Fiquem com Deus, um abraço, estamos juntos aqui na Getsemane, com a igreja aberta para oração. As pessoas entram, se assentam nos seus lugares distintos, tem um músico tocando um violão, há uma oração de hora em hora, uma breve meditação, mas breve vamos poder cultuar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fique com Deus, um beijão, a paz de Jesus para você. Queridos irmãos, vamos estar atentos para alguns cuidados especiais para estes dias. Ao cumprimentar uma pessoa, evite todo tipo de contato físico. Cubra o nariz e a boca com o braço, caso precise espirrar ou tossir. Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Utilize lenços descartáveis para higiene nasal e bucal. Lave frequentemente as mãos com sabão. Use álcool gel para higienizar as mãos e beba água frequentemente. Não compartilhe objetos pessoais como copos, lenços, pentes, talheres, etc. E lembre-se, o melhor remédio sempre foi a prevenção. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Olá pessoal, eu tô aqui com diversos livros do pastor Jorge bombásticos que irão te ajudar muito. Fiquem ligados. Bênção e maldição. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa sempre abençoada. 7 pecados mortais. Cuidado com o pecado. O salário do pecado é a morte. Gente, olha esse aqui, nomes da Bíblia. Conheça um pouquinho sobre os nomes, lugares e diversos termos bíblicos. É perigoso ser grande. Aprenda a dar honra e glória para aquele que realmente está acima de todas as coisas. 4 grupos de cristãos. Saiba diferenciar cada um deles. José, permita também que Deus participe de seus sonhos. Ansiedade, angústia, medo. Tenha os pensamentos de Deus e liberte-se de tudo isso. Depressão. Saia dessa. Deus tem um novo caminho e uma vida abundante para você. Suicídio. Para de se ferir. Deus te ama tanto e quer ver você feliz. E muito mais você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Jesus ressuscitou por você!